Salve, galera. Mais um dia aí no nosso projeto. Vamos lá dar continuidade de onde nós paramos, né? Antes da gente iniciar, né? Eu, navegando pelo LinkedIn, eu peguei até um post aqui do Cássio Boba, né? Que ele praticamente ele reforça aquilo que nós falamos nos nossos últimos encontros, né? A importância da modelagem de dados em um projeto de BI, né? Então, ele até coloca aí que já viu alguns bancos de dados, data warehouse, sendo construído do zero, né? E que a galera praticamente ignora nessa fase, né? Então, só reforçando, né? Tudo aquilo que nós falamos, né? E essa parte daí nós vamos falar um pouco mais à frente, tá? Que nós já estamos falando do modelo dimensional, que a gente vai falar do modelo estrela, que é o primeirinho da esquerda, e o segundo, o Snowflake. O mais usado é o Estrela, tá? Dificilmente você vai pegar um modelo de BI que ele estará modelado com Snowflake, mas é bom a gente ter conhecimento disso, né? Então, o que acontece? No último encontro, nós falamos desses nossos pontos aí em verde, né? Geramos o nosso banco de dados, geramos as nossas tabelas, falamos sobre o processo de criação e carregamos os nossos dados lá no on-premise, né? Em relação ao que nós falamos lá no nosso último encontro, ficou alguma dúvida que vocês queiram falar? Quer que eu retorne em algum deles? Vou até abrir eles aqui, esse malandro. Deixa eu ver, não, esse. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Beleza, então. Vamos lá. É só para mim aqui que o Quintela travou ou travou para vocês aí também? Mim também. Aqui. Também, Ah, também. ok. Boa, boa. O- Quintela, deu uma travada aqui, cara. Não sei se É. já voltou aí. Eu tô aqui, eu tô abrindo aqui, mas minha máquina Ah, continua agora sim. naquela Agora. lentidão. Acho que até o teu vídeo tá travando, cara. Ficou congelado aqui por alguns Na minutos. última aula, no final da aula, tava demorando para chegar a minha fala para você também. Aqui. Ver se a criança vai.
Quando eu falo, vocês estão ouvindo direito aí ou tá dando um lag aí? Agora tá. Agora tá Agora de tá boa. bom, né? Vou ainda tá no topo aqui, fechar os dois estúdios. Se melhora alguma coisa. Deixa eu ver a linha do lado de cá. Também tem que dar um pente fino nessa máquina. Já tá meio cansada de guerra. Vamos lá. Só uma consulta aqui, só para ver se realmente tem os dados. Beleza, então temos atualmente quase 16 mil registros de venda, né? E para itens de venda teremos algo bem maior, né? Tem lá, de venda. Beleza, 84 mil itens de venda. Dá para começar a nossa brincadeira, então. Então, assim, um primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é o seguinte: vocês vão ter acesso ao ambiente lá do Azure, tá? Para poder navegar os dados. Só que vocês imaginam mais ou menos como que nós vamos fazer isso? Como que a gente vai conseguir replicar primeiro a estrutura e depois os dados? Acho que assim, acho que já adiantando a resposta de vocês, replicar a estrutura já é mais fácil, né? Basta a gente ir naquela ferramenta que tem lá dentro do SQL, né? O Generate Script, e lá a gente consegue gerar toda a nossa estrutura de tabelas, né? Mas e os dados? Se eu não quiser carregar os dados lá pelo Python, como nós fizemos, para carregar os dados nele, como é que vocês pensam que a gente poderia replicar essas informações lá para o nosso outro server? Cara, uma vez eu vi na internet que tinha uma parada chamada Import e Export no SQL Server. Funciona? Muito bom, muito bom. Então, assim, só que... Bom, alguém tem alguma outra sugestão para a gente poder fazer isso? Wallace, Matheus. Cara, eu utilizaria um pipeline, né? Porque provavelmente essa atualização não seria feita uma única vez, né? Ela seria feita várias vezes. Então, eu particularmente nem conhecia aquela ferramenta lá que você me mostrou. Então, essas migrações geralmente eu faço utilizando ferramenta Python, Pentaho, Apache Hope, Integration, enfim, eu utilizo geralmente. Entendi. O Wallace tem um bom ponto aí, né, em relação à questão da ingestão periódica dos dados, né? Sim, exatamente. Geralmente você não vai fazer só uma vez, né? Você vai fazer aquilo com uma frequência diária, semanal, mensal. Enfim. Porque assim, nesse primeiro momento, qual vai ser a nossa utilidade, né? Por que nós vamos precisar fazer isso? Imagina que a gente está começando esse projeto, né? E a gente precisa pegar esses dados e trafegá-los todos para uma outra base, onde, de certo modo, nós vamos poder até falar que esse nosso ambiente aqui vai ser o nosso ambiente de dev, né? Então, aqui vai ser dev. Esse outro ambiente daqui, a gente vai dizer que é o nosso ambiente produtivo, né? Onde, quando a gente realizar o desenvolvimento aqui, em algum momento a gente vai precisar transportar esse desenvolvimento para o ambiente de produção, né? Então, assim, tem todas essas possibilidades que vocês falaram aí.
A gente pode usar o import e export, a gente pode usar todas essas ferramentas, o Apache Spark, não, Apache Hope, a gente pode usar o Pentaho, o Integration Service, até o próprio Databricks, né, para a gente poder fazer isso. Só que, assim, o único grande problema da gente estar utilizando todas essas ferramentas é que, como o nosso banco ele é relacional, a estrutura que a gente estiver criando, a gente primeiro tem que fazer esse mapeamento para depois executar. Que mapeamento é esse? Por exemplo, você não pode chegar aqui na nossa tabelinha de vendas. Vamos voltar lá no nosso modelo. A modelagem tem que ser igual, né, Quintela? Não chega nem a ser questão da modelagem, que eu vou explicar melhor aqui para vocês. Por exemplo, repara aqui comigo. Tabela de vendas, tá? Então, assim, você não pode primeiro carregar a tabela de venda. Se você estivesse carregando esses dados aqui, qual seria a ordem de execução, né? Você deveria fazer o quê? Primeiro, essa tabela daqui. Aí entra até aquele conceito lá de entidade forte e entidade fraca, né? Acho que reforçar Isso. aquilo que eu falei da última vez. Exato. Então, assim, primeira tabela a ser carregada tem que ser a categoria de produto. Depois, você vai carregar. Você pode carregar de uma vez só produto, forma de pagamento, loja, vendedor e cliente. Pô, funcionaria eu utilizar uma estratégia onde eu vou fazendo isso de tabela mais externa para tabela mais interna? É isso que tem que ser, entendeu? Então, ó, aí depois você carregaria venda. Porque a entidade fraca, ela tem uma dependência da entidade forte. Então, por Exato. exemplo, como é que você tem uma chave estrangeira numa tabela, mas você não tem chave primária? Isso não funciona, não tem sentido. Então, é a mesma coisa se você tentar apagar um dado que está na sua tabela primária aqui, que está na sua entidade forte. Sendo que ele tem uma relação com uma primária lá. Por exemplo, você tem um cliente que fez várias compras. Se você tentar apagar esse cliente direto, ele vai dar erro, porque ele vai dizer, ó, esse cliente tem várias compras aqui na tabela de venda. Você não pode apagar esse cara, você tem que apagar primeiro da entidade fraca para depois da forte, entendeu? Então, faz tem sentido. que se ligar. E nesse caso daqui ainda é um pouco pior, porque, por exemplo, se você tentar carregar, é o que o Magno falou, a gente tem que partir desse momento de fora para dentro. Se for comer uma pizza, você tem que comer primeiro da borda para depois você chegar no recheio. Tá? Por que isso? Porque as nossas tabelas, elas são relacionadas, né? Então, ou seja, ela tem uma relação. Ou seja, para você carregar uma venda, o cliente que você colocar aqui, ele primeiro tem que estar aqui. Porque a origem do dado é aqui. Então, se você for fazer um script por fora, se for fazer uma pipeline por fora para carregar isso, então você primeiro, antes de executar, você tem que analisar o que você vai carregar. Uma pergunta. Manda aí. Eu não sei se tem algum tipo de script que faz isso de automático, mas se tiver, ele já faz esse trabalho de identificação? Faz, é o que eu vou mostrar para vocês, tá? Ah, beleza. O Visual Studio ele permite você fazer isso e ele autogerencia, tá? Você só vai falar para ele assim o seguinte: cara, eu quero carregar essas informações. Quando você fizer isso, ele vai falar assim, pô, beleza, deixa comigo. Porque eu entendo que isso aí pode ser um único blocão de código, né? Mas, mas tem que estar com a ordem certinha, né? Exato, porque é o que eu estava falando, por exemplo, você vai carregar os dados de produto. Quando você falar assim, não, quero começar primeiro carregando produto. Só que quando você chegar aqui, ó, produto tem uma dependência de categoria. Se essa tabela aqui estiver vazia, quando você inserir isso daqui,
no momento que você mandar um insert, o que o banco vai fazer? Ele vai pegar esse registro que está nessa coluna daqui, a categoria, e vai vir aqui para validar se aquilo ali existe. Se não existir aqui, ele vai falar assim, ó, vai rolar não. Então, se você for fazer isso por fora, você tem que primeiro fazer esse mapeamento, ou seja, qual é a minha ordem de execução, seja pelo Integration, pelo Pentaho, pelo Databricks, pelo Data Factory, até você montando um script manual. Essa sequência você tem que fazer. Você tem que fazer esse mapeamento. Aí, beleza. Então, ó, primeira caixinha seria com essa tabela. Aí depois você teria uma execução paralela que teria o quê? Essa galerinha toda aqui, ó. Todo mundo quer 2. Que é assim, quando você carregou o 1 e o 2, a borda você já criou. Aí você pode vir para quê? Para o miolo, que é o item. É a venda. Porque quando tu tiver tudo isso aqui carregado, tudo isso aqui que tu mandar, ele vai falar assim, pô, beleza, já existe. Aí depois que você carregar a venda, aí você carrega o item. Por quê? O item depende da venda. Aqui, ó. Então, se você for fazer por fora, você tem que fazer primeiro reforçando, fazer esse entendimento para depois montar sua sequência de execução. Beleza? Show de bola. Aí vamos lá, né? Se você fosse mais brabo e eu gosto, faça assim, pô, cara, sou brabo. Isso daí nenhum cursinho te ensina não, hein, Quintela? Ensina não, cara. Então é assim, você vai falar assim, sou brabo e vou fazer usando o Visual Studio. Estou só abrindo ele aqui. Então é assim, quando você está no Visual Studio, o que você vai fazer, né? Você vai vir aqui e vai criar um novo projeto, tá? Primeira exigência para esse seu projeto é que ele seja o quê? Um projeto de banco de dados, tá? Quando você faz isso, você fica apto a utilizar 2 soluções que você tem aqui no Visual Studio, que é o quê? É o Data Compare e o Esquema Compare, tá? O que vem a ser isso, né? O Esquema Compare é justamente aquele primeiro ponto que nós temos aqui, que é o quê? Aonde nós vamos replicar a nossa estrutura, tá? E o Data Compare já é a outra parte, é onde nós vamos replicar os dados. Então, como que esse cara ele te ajuda? Você vai falar para ele assim, cara, eu tenho esse ambiente, eu tenho esse ambiente. Compara eles para mim. Aí ele vai rodar, vai falar assim, cara, tá aí. Você tem 10 objetos no teu ambiente de origem, né, no seu source, que eu não encontrei no seu destino. O que você quer que eu faça? Aí você pode falar para ele assim, cara, gera para mim esses scripts que eu vou precisar executar em algum momento. Ou você pode virar para ele e falar assim, cara, executa aí para mim. Tá? Vamos ver como é que isso aqui funciona de vez. Deixa eu só ver aqui se você já tem a estrutura criada aqui. Na carteira. Eita, agora essa criança está de doação para minha cara.
não quer funcionar. Vamos criar um outro banco aqui para a gente poder exemplificar. Vou botar aqui. Treinamento. Criar um banco básico. Depois eu vejo o que ele está reclamando aqui. Então aqui, o que a gente vai fazer? Vai primeiro comparar as estruturas. Tá? Então eu venho aqui, ó, selecionar a minha origem. Tá? Beleza. Peguei esse cara, que a minha origem é onde nós realizamos a ingestão dos dados que nós geramos. Tá? E eu vou selecionar um novo, que é onde eu quero que esses dados sejam carregados. Né? Primeiro a estrutura, depois os dados. Então vamos lá. Então eu tenho nesse momento daqui a configuração da minha origem e do meu destino, né? Em resumo, aqui o nosso ambiente de dev e aqui o nosso ambiente de prod, tá? Então vamos rodar aqui o Compare. Vamos ver o que ele vai falar para a gente. Esse recurso aí é top, hein? Ele demora só um pouquinho. Isso aí eu aprendi há pouco tempo com o Quintelão. Isso aí eu não sabia também, não. Tá aí. O que ele falou para a gente aqui, ó? Bonitão, no teu ambiente aqui, você tem todas essas tabelas. Nesse ambiente daqui, você não tem nada. Tá vendo aqui, ó? Mas ele faz tipo um depara aqui, então? ele compara o seu banco. Você Sim, mas aí, por exemplo, do lado direito seria o banco de destino. Isso. Né? E o lado esquerdo é o banco de origem. Isso. Só que se tivesse, por exemplo, uma tabela ali no lado direito, vamos supor que só tenha uma lá. Uhum. Ele vai colocar a tabela na frente da tabela correspondente? Sim. Poxa. E, por exemplo, vamos pegar esse teu exemplo aí. Você chegou aqui, quando você rodou, aqui ele encontrou a TB XPTO, tá? Sendo que a TB XPTO, ela só existe aqui, tá? Como você falou para ele assim o seguinte, ó, cara, compara daqui para cá, ele não faz unidirecional, tá? Ele vai falar para você assim, ó, nesse teu carinha daqui, onde tem esse mais, teria um X, que é o quê? Se você quer igualar o ambiente da esquerda com o ambiente da direita, ele vai falar para você assim, pô, Magno, olha só, vou apagar essa tabela, tá? Que aí os ambientes vão ficar 100% iguais. Tá, você está falando do caso onde teria uma tabela a mais no ambiente de destino. Isso. Você criou uma tabela a mais aqui que não tem aqui. Quer ver? Vamos fazer aqui lá para a gente ver? É bom lá ao vivo a coach, né? Pô, mas esse recurso aí é top, mano. Ó, vou botar lá. Ajuda. Table dbo.tb xpto d 20. Vamos lá voltar para o nosso amiguinho aqui. Compara aí de novo aí para mim. Você vai ver que nessa tabela que nós criamos, no banco 2, ele vai falar assim, Magno, não posso apagar?
Aí você vai falar para ele assim, cara, aí tá vendo lá, ó, tá na primeira linha? Olha o xizinho aqui, ó. Pô, maneiro também que ele dividiu, né? Por delete e adicionar, né? Sim, ele coloca sempre assim. Ele é porque assim, se tivesse diferença só de estrutura, teria mais uma outra linha, né? Porque teria um add, um delete e um alter table, né? Ah, se fosse para poder. Ah, entendi. Atualizar um campo, uma coisa assim, né? Entendeu? Se tivesse a mesma tabela com colunas com nome diferente, ele iria falar, cara, essa tabela daqui tá diferente. Você quer fazer o quê? Ah, Quintela, tem mais uma dúvida. Manda aí. A gente vai chegar no ponto onde a gente vai fazer transformação de dado, né? Uhum. E a origem desse dado vai ser o Azure. Sim. Tá, então nesse momento, qual seria a etapa que a gente tá? Porque, por exemplo, você está pegando o dado do SQL Server e está colocando no Azure, né? Tu tá fazendo uma primeira ingestão. Isso. E aí, em qual etapa a gente estaria dentro de uma. Eu não sei se é arquitetura, mas é arquitetura medalhão, ou. Essa parte, vou dizer assim, a gente está chegando na metade do nosso objetivo, tá? Porque, assim, primeiro a gente precisa criar a nossa base de dados para poder rodar a nossa esteira lá no Databricks, tá? Para a gente poder gerar a estrutura. Primeiro depois nós vamos fazer a modelagem de dados dimensional, que é onde nós vamos mapear as nossas dimensões e as nossas fatos, tá? Aí, com isso, aí nós vamos entrar na parte da arquitetura, que é a partir de semana que vem, que a gente já vai começar a falar da arquitetura medalhão, que é a arquitetura moderna, né? E vamos falar um pouco também da arquitetura tradicional. Então, Beleza, mas. nesse momento, nós estamos trabalhando apenas a criação da nossa base de dados para a gente poder analisar, ou seja, nós estamos gerando os dados de venda que nós vamos gerar em fatos e dimensões. Beleza, a minha dúvida, ela tá só em relação à necessidade de você estar colocando isso primeiro num banco e depois transportando isso para outro banco, entendeu? É porque, assim, eu vou jogar lá para o outro banco, porque como eu vou usar o Databricks, eu não consigo fazer com que ele enxergue na minha máquina, entendeu? Como origem. Então, Perfeito. quando a gente joga para o Azure, aí é como se a gente tivesse. Aí a gente vai esquecer esse ambiente on-premise, tá? Cada etapa que a gente vai passando, aquilo vai ficando para trás, né? Então, quando a gente fizer essa. Quando igualar os ambientes, subir a estrutura toda para o Azure, o on-premise a gente esquece, entendeu? Ficar para trás. A gente vai trabalhar só o quê? Só a parte de nuvem. Os nossos dados vão estar o quê? Dentro do nosso ambiente do Azure. E o Databricks ele vai fazer o consumo direto do Azure, tá? Tá, então aquilo que o Wallace falou não se encaixaria porque a gente está fazendo uma primeira ingestão de dados com dados que estariam no on-premise. E depois, se a gente fosse atualizar os dados do Azure, a gente não usaria mais o on-premise, a gente já faz essa atualização direto no Azure. E isso vai ser tudo no Azure. Tudo É, lá. no mundo real também é comum a gente criar réplicas no nosso banco de produção. Por exemplo, você tem vamos supor que essa aplicação de vendas tivesse lá agora acontecendo vendas e ele tivesse recebendo dados ali naquela aplicação. Então, isso a gente chama de ambiente OLTP, né, um ambiente transacional, onde estão acontecendo mesmo as vendas. Então, vamos supor, você foi lá, alguém foi lá na loja do teu pai, fez uma compra, aquela compra foi registrada. E assim sucessivamente. Cada compra vai gerando uma linha no teu banco. Quando você vai fazer a análise desses dados, a gente não pode utilizar o banco transacional. Por quê? Porque a gente vai gerar uma concorrência. Vamos supor, o dado está sendo escrito e ao mesmo tempo a gente vai estar lendo, consumindo. Então, por isso que a gente faz o quê? A gente geralmente agenda uma carga na madrugada, né, que é onde esse banco ele vai estar parado, a não ser que seja e-commerce, né, que aí não para nunca, mas aí é outra estratégia, é outra abordagem, mas no normal, a loja vai fechar 1 hora, né, se a gente está falando de uma loja, e aí na madrugada, geralmente 2 da manhã, 3 da manhã, depende da empresa, a gente vai lá, pega esses dados, leva para um outro banco, que a gente chama de réplica, e lá dentro dessa réplica a gente faz as transformações, né? A gente não usa o banco transacional, né? Então, Pô, vou pegar um gancho aí que você falou, Wallace. Então, vamos supor que você tivesse um banco inicial no Azure
e você tem esse banco onde acontecem essas transações que é on-premise. Então, de certa forma, você realmente precisa de um pipeline que fica conectando o on-premise também com o Azure para poder ficar atualizando os dados. Não necessariamente, tá, Magno? Assim, se a gente não tivesse limitações em cima de ferramentas free, né? Por exemplo, o Databricks. O Databricks que nós vamos usar, ele é um Databricks de teste, né? É o Databricks Community. Então, assim, se a gente não tivesse limitações desse ambiente, a gente criaria uma pipeline de ponta a ponta. Então, como é que a gente faria? A gente faria a ingestão dos nossos dados primeiro pelo Data Factory, tá? A gente já iria usar o Data Factory para poder ele ser o nosso orquestrador de atividades, né? Então, é assim, o processo de extração dos dados do nosso sistema, a gente faria chamando pelo Data Factory. Então, a gente poderia criar um notebook para poder fazer essa extração, tá? Dos dados, jogando na nossa camada de land. Ou a gente também poderia conectar direto o Data Factory na nossa camada, no nosso banco, extrair essas informações e gravar na nossa camada de lente, tá? E a gente poderia também usar o Data Factory para chamar os notebooks, só que o ambiente Databricks, por ser on-premise, eu não consigo gerar o token para configurar um linked server dentro do Databricks, do Data Factory. Entendeu? Então, por isso que algumas etapas a gente vai ter que quebrar. E quando a gente chegar lá na parte de execução, eu vou falar para vocês, cara, em um ambiente produtivo, isso aqui pode ser dessa forma. Tá, mas uma coisa que eu não tá? entendi ainda é Então, esses dados que estão agora no on-premise aqui. Então aqui que a gente vai transportar para o Azure. E a partir do Azure é que a gente vai começar o nosso pipeline. Só que eu entendo que para eu pegar esses dados e colocar lá no Azure, também existe um certo pipeline que vai ter uma regra, entendeu? então, assim, para o nosso projeto, tá? Mas pega o gancho que o Wallace falou. Vamos dizer que lá no nosso Azure, a gente tivesse 2 bancos de dados. Um banco de produção e um banco de desenvolvimento. Tá? Essa cópia de produção para desenvolvimento vai ser alguém que vai ser responsável pelo banco de dados que vai fazer essa atualização do banco, entendeu? Não, Quintela. Bom, O que eu quero saber é a questão de levar do on-premise pro Azure, entendeu? Para a nuvem. sim, a gente já poderia estar criando isso tudo direto na nuvem, entendeu? Até a parte do on-premise. Até a parte do on-premise. É porque o on-premise foi só ali porque ele desenvolveu no on-premise, mas é uma mera ilustração, né? É meramente ilustrativo. Então, sim, mas só que eu queria entender só o cenário onde isso acontecesse, entendeu? Tipo, então, faz de conta que tudo foi desenvolvido na nuvem aqui, e o on-premise não existe, né? Então, por exemplo, é como se o banco que está no Azure, ele fosse o banco de produção e todas as vendas que estão acontecendo lá na loja do pai de vocês está sendo registrada no Azure, né? Então, esse pipeline do on-premise para o Azure não precisa, porque, na verdade, foi só um exemplo. Mas faz de conta que tudo está sendo executado no Azure e a cópia vai ser a partir do Azure para o Databricks e lá a gente começa o pipeline, né? Então, o on-premise aí foi só um exemplo que depois vai ser descartado, né? Foi só ali uma introdução. Não é isso, Quintelão? Meramente ilustrativo. Exato. Cara, eu vi que minha máquina começa a engasgar quando eu abro o VS Code. Então, é assim, Magno. Eu poderia fazer essa carga toda da minha máquina direto para a nuvem, tá? Aquele passo que eu executo aquele notebook, aquele script Python, que eu leio os arquivos e carrego para o banco, eu já poderia estar fazendo aquilo direto jogando para a nuvem, tá? Só que assim, torna-se um processo mais lento você enviar direto para a nuvem, porque os dados estão trafegando em rede, né? Então, torna-se mais lento. Quando eu jogo para o on-premise, ele é quase que instantâneo. Então, mandei, ele vai. Aí, a forma mais rápida que eu vejo para a gente jogar depois do on-premise para a nuvem é usando o Visual Studio. E é bom que vocês conhecem também
esse gatilho que você pode usar para carregar os dados, sacou? Então, assim, tudo que eu estou fazendo aqui, a gente consegue fazer também direto pro Azure sem precisar usar o on-premise, tá? Eu só usei por questões de rapidez no nosso entendimento aqui, tá? Mas não tem essa obrigatoriedade de estar no on-premise e depois ir para o Azure, não, tá? Ficou claro? Ficou. Tá? Então, voltando aqui nesse nosso exemplo, tá? Quando você chama essa opção de esquema compare, lembra que eu criei essa tabelinha daqui? Se eu simplesmente mandar um update aqui, ele vai apagar essa sua tabela, tá? Porque você concordou com esse check, com a opção que ele te deu. Então, o que você pode fazer? Você tem duas opções. Ou você gera o script dessas modificações, tá? Isso daqui é em ambiente que você precisa gerar uma gmood para ser aplicada em alguma janela, essa etapa ela é obrigatória. Tá vendo aqui, ó? Ele já gerou toda a alteração que a gente vai fazer. Inclusive, o drop da nossa tabela XPTO. Então, se a gente concordar com tudo que ele colocou aqui, quando a gente rodar a nossa tabelinha, ela não vai existir mais, tá? Então, vamos lá. Vamos atualizar o nosso banco. Aí agora ele já vai pegar isso aqui que ele gerou para a gente e já vai aplicar. Então, ó, finalizou. Se chegar agora no banco que nós acabamos de criar aqui, você vai observar que todas as tabelas elas foram criadas. Olha que bacana. E o que seria o outro, né? O Data Compare. O Data Compare, ele já é mais radical ainda. Ele também vai necessitar de ter uma origem e ele vai ter a necessidade de ter um destino. E segue a mesma linha. Você pede para ele, cara, compara aí para mim e vê o que tem de diferença, só que agora a nível de dado. Então, primeiro você levou a estrutura e agora você está levando os dados. Muito interessante, né? Ele disse que não tem nada, tá tudo igual. Vamos ver que negócio. Ela tem informação. Vamos ver aqui o que deu de errado. Treinamento. Minuto 2. Ah, pô, é porque o burro escolheu aqui o esquema compare, né? Então, realmente, a estrutura está igual, né? Deveria colocar aqui, ó, data compare. Então, vou selecionar aqui, por isso que não tem diferença. E vou selecionar aqui. Aí você observa aqui, ó, as opções que você tem, tá? Você pode comparar, trazer somente diferença de registros, somente no source, somente no destino, tá? Vamos lá. Olha o que ele trouxe para vocês aqui. São essas tabelas? São. Vamos lá, bora lá. O que ele falou para você aqui, ó? Jovem, você tem 10 registros aqui no source
que você não tem no destino. Você tem 1.398 que não tem. Você tem 84.000, 491, pá. E mesma coisa, você pode chegar aqui e gerar o script dessas informações. Não deixou porque ficou muito grande. Então, nesse caso daqui, ele vai levar vamos ver o que ele vai fazer. Geralmente ele pede para você quebrar por tabela. Mas vamos pular então. Agora, a geração do script. Se fosse utilizar uma ferramenta de ETL para isso, você teria que fazer tabela por tabela, dar o create table, apontar a tabela que você quer escrever. Então seria um trabalho. Não sei se vocês já mexeram com ferramenta de ETL, mas, cara, é um trabalho bem chatinho de fazer, tá? E assim, e pegando o gancho disso que nós falamos aqui, ó, não precisa se preocupar com ordem. Exatamente. Lembra que eu falei para vocês que você tem que vir da borda até chegar no recheio da pizza? Aqui não. Aqui tu falou para ele assim, cara, eu preciso que você compare esse banco com esse. E me fale o que você tem de diferença de linhas. Aí foi o que ele falou para você aqui, ó. E para você gerar, e para você transportar desse banco para esse, o que você precisa fazer? Só precisa clicar no botão. Exatamente. Clicou no botão, tá vendo aqui em cima? A barra. Tá fluindo. Quando completar isso daqui, todos os dados já estão no outro banco. Ó. Com ferramenta de ETL seria um pouquinho mais trabalhoso, tá? Tá tudo lá. Não, muito mais, né? Um pouquinho mais. Para não dizer muito. Se eu copiar essa mesma consulta aqui, que no banco treinamento tem 84.000 linhas, e usar aqui o treinamento 02, quantas linhas ele vai ter? 84.000. Então, se eu pegar aqui, ó, e rodar de novo, cara, preciso que você compare novamente aí para mim a estrutura. Então, o que ele trouxe para você, ó? Cara, tá tudo igual. Agora, vamos lá ver um outro ponto aqui. Se eu chegar nessa tabela de categoria aqui, pegar a categoria 1, categoria produto, e vou renomear ela para bebidas. Vou botar um S, né? Ó, faz um bebida aí sem um E. Código, categoria igual a 1. E pedir para ele, cara, compara de novo aí para o Ricardo mandou mensagem dizendo que tava parado aí no lobby. Vê se ele tá parado aí. Vou botar ele aí. Pronto. Fala, Farid, bom dia. Oi, pessoal. Bom dia, Ricardo. Bom dia. Bom dia. Então, aqui é o seguinte. Vamos lá. O que eu fiz aqui? Deixa eu só... Estou querendo o banco errado. Deixa eu trocar aqui o banco. Bebidas. Beleza. Cheguei aqui na categoria e alterei o nome dela. Vamos atualizar aqui. Olha o que ele falou aqui pra gente, ó. Cara, tem um registro aí, cara, que tem diferença. Precisa atualizar. Então, mesma coisa. Se você chegar e mandar atualizar, a categoria agora que nós atualizamos, agora ela está igual em todos os lados. Então, assim, qual é a grande importância dessa ferramenta? A praticidade que ela traz para você poder atualizar os seus dados. Por exemplo, você tem um ambiente de desenvolvimento
e às vezes você quer fazer um desenvolvimento de alguma solução ou corrigir algum bug que mandaram para você. Só que, cara, o cara está acessando dados de produção. Como é que você vai fazer para reproduzir esse erro do teu lado? Você vai selecionar os objetos que você quer e vai pedir para ele carregar na sua base de homologação. E assim você vai conseguir ter a mesma massa de dados para poder analisar o mesmo problema que o cara está reportando. Entendeu? Se isso não existisse, tudo que nós falamos aqui atrás teria que ser feito. Que é o quê? A gente saber a sequência das tabelas para poder atualizar. E muitas das vezes a gente sabe que o ambiente de desenvolvimento é um ambiente muito restrito em tudo, né? Tamanho, processamento. E muitas das vezes a gente não vai conseguir pegar simplesmente a base de produção e sobrescrever no nosso ambiente de homologação e desenvolvimento, porque às vezes a base tem teras de tamanho e você tem um servidor mega restrito, não vai conseguir trazer todos esses dados. Então, isso daqui é uma forma de você conseguir trazer as suas informações para o teu ambiente e conseguir trabalhar sem precisar ficar dependendo de outras pessoas para poder fazer uma ação, entendeu? E como você falou, né, Marco? Isso aí não é qualquer um que dá esse pulo do gato, não, tá? Beleza? Podemos seguir? Dúvidas? Um momentinho, pessoal, rapidinho. Bora lá. Nem sei. Vamos lá. Então, o que eu queria trazer sobre o Visual Studio seria isso, né? E agora, né, queria falar um pouquinho com vocês sobre essa parte do Git, né? Qual de vocês já tem aí algum contato, ou seja, com alguma solução de DevOps, seja GitHub, Azure DevOps, se alguém já trabalhou, já precisou usar, já ouviu falar? Vamos lá. Eu já usei o GitHub e o Git como ferramenta. Então. Mas esse seu uso foi para subir alguma solução para lá para o repositório ou apenas para você criar como é que se fala? O seu ambiente lá? Cara, eu nunca trabalhei. Assim? Eu nunca trabalhei com o Git, usando o Git, mas já fiz os projetinhos pessoais usando o Git. Ah, maneiro, maneiro. Aqui em tela, eu nem sei para que serve, na verdade, o GitHub. Falando a verdade por aí. Eu já vi que todo dev tem, agora eu não sei para que serve. É assim, eu até criei um lá, mas... Exato. Essa questão de ter, né? Eu tenho um GitHub pessoal, porque o povo constrói portfólio, né? O que seria um portfólio, né? São todos os trabalhos que eu já fiz. Claro que, né, a grande maioria são trabalhos pessoais, né? Porque você também não pode pegar um trabalho do seu trabalho e expor no Git, porque você está arriscado a tomar alguma penalidade até jurídica por expor algo de uma empresa, tá? Então seria, por exemplo, fiz um treinamento e criei o meu portfólio em cima dos treinamentos que eu fiz. Por exemplo, comprei um curso da Udemy ou da Hotmart, seja lá qual for a plataforma, desenvolveu e colocou lá no GitHub. Estou estudando Python aqui, peguei um dado, criei um projeto, fiz um processo de ingestão, levei até o Power BI e montei tudo. Isso é um projeto pessoal que você pode botar no seu GitHub. E para que isso serve, né?
muitas corporações hoje, quando você participa de um processo seletivo, ela pergunta, pô, você tem algum portfólio de projeto que eu possa estar vendo, o que você já fez? Aí você fala assim, pô, tenho sim. Aí o cara, pô, compartilha com a gente aí. Aí você vai compartilhar e, em cima do seu portfólio, podem gerar diversas perguntas técnicas. Tipo, ô Matheus, por que você usou isso daqui para fazer a ingestão do dado no Python? Ou, me explica esse seu processo de ingestão aqui, porque também o portfólio ele pode ser uma faca de dois gumes, né? Ele pode ser a seu favor e pode ser contra, né? Às vezes tu pegou um projeto na internet, colocou lá, disse que é teu, na hora que te pediram para você apresentar, você gaguejou, botou culpa na internet, que travou, que tu não conseguiu explicar, e o cara vai saber que não é seu projeto. Então, assim, é utilizado muito para isso. Então, assim, em resumo, né? O GitHub, você pode dizer que ele é um banco de dados gigante. Só que ele é um banco de dados de quê? De arquivos. Lá você faz o quê? Lá você sobe os seus trabalhos, tudo para o GitHub. Então, você criou um Git e, cara, tem várias coisas que você tem que colocar lá para ele ficar amigável, né? O meu GitHub não é um exemplo, tá? Porque, cara, eu vou jogando lá, não vou colocando padrão, alguns eu coloco, outros eu não coloco, alguns eu nem sei por que está lá, mas subiu. Então, é assim, em resumo, o GitHub é um banco de dados na nuvem onde você deposita arquivos, entendeu? Para você ter E uma... Fala aí, ó. só um complemento também, ô Quintelão. No GitHub também é possível criar uma página também gratuita. Inclusive eu tenho uma, né? Você pode, por exemplo, criar uma página, porque geralmente no GitHub a gente vai utilizar os repositórios, né? Que é como se fosse uma pasta onde vai ter um projeto, né? Como se cada repositório fosse uma pasta e dentro de cada repositório você vai ter um projeto específico. Por exemplo, esse projeto do Quintelão, que ele está mostrando aqui, é um repositório que está lá no GitHub dele. Agora, se ele fizer outro projeto que vai ser, sei lá, um projeto que seja com outra ferramenta, ele vai criar um outro repositório que já não tem link com esse, né? Não tem nada a ver um com o outro. E aí ele pode criar uma página, né? Geralmente de portfólio a galera pode criar uma página e uma página referenciando os principais repositórios mais importantes. Né? Então, só essa Exatamente. nota. Legal. E outra coisa também, você pode trazer para o seu portfólio projetos de outras pessoas. Isso daqui não é meu, isso aqui eu peguei de um brother. Eu trouxe para o meu portfólio. Esse outro daqui também não é meu. Ó. Esse aqui também não. Então, você pode também importar, né, os projetos de outras pessoas para o seu portfólio. Então, à medida que a pessoa atualiza do outro lado, você também vai ter o seu portfólio carregado, tá? Só que assim, não é seu, tá? Nesse caso aí fica registrado como o autor, né, Quintelão? Fica aqui. Você faz um fork lá na pasta do cara e ele vem como, por exemplo, tipo você quer estudar o que o cara fez, aí você vai lá, faz um fork e ele fica na tua, como se fosse assim na tua estante, né? Como se isso aqui fosse uma estante de projetos, né? Pô, mas aí fiquei com uma dúvida também agora. Tipo, Vamos supor que eu entendo que você tá meio que replicando o projeto de alguém e você tá ali conferindo os direitos de autoria daquela pessoa. sim. Só que você falou aí que se a pessoa deletar o projeto lá, também sai do seu repositório. Aí Sim. eu fiquei um pouco confuso porque parecia que você tava dando Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, para mim, não fazia muito sentido você apagar dos dois lados, né? É porque, assim, é uma tabela, né? Pensa que isso é uma tabela com relacionamento. Então, se você apagou na origem, você tem que apagar também aonde ela está, né? E esse apagar, Magno, ele pode ser apagar ou simplesmente pode você também ser nesse contexto aqui, ó, você transformar o seu repositório em público ou privado.
tá? Tá, mas aí então uma dúvida. Ah, Vamos supor que você a gente tem a branch master, uhum, beleza? Aí você está trabalhando numa branch ramificada, eu tô trabalhando em outra branch ramificada. Por alguma razão uhum. você identificou que tem alguma coisa lá que tem que ser deletada. Aí você foi lá e subiu a tua atualização para branch master e aí apagou alguma coisa. Eu, por estar consumindo a ramificação, também tenho que consumir essa deleção, né? Não, Nem, nesse momento não. Nesse momento não. nem sei se essa palavra existe, deleção. É porque, assim, isso que você falou já vai muito para a questão do isolamento do ambiente, né? Então, é assim, quando você gerou uma branch para você, é como se você tivesse feito o quê? O que você falou. Eu fiz um Ctrl+C, um Ctrl+C e um Ctrl+V do que tinha na master, Uhum. tá? Então, é assim, realmente você criou uma cópia dela, tá? Então, é assim, quando você cria uma cópia, você foi naquele momento e tirou uma foto, tá? É como se fosse um snapshot de banco de dados. Você foi lá no banco de dados e fez um snapshot. O que é o quê? Que é um snapshot? É uma foto daquele momento. Ou seja, você foi lá no ambiente e falou assim, cara, eu quero uma cópia desse banco de dados nesse momento. Você criou uma cópia sua. Então, tudo que foi ocorrendo no banco de dados não vai refletir para o seu, tá? E quando você cria uma branch, é a mesma coisa. Você copiou e é como se você falasse assim, cara, eu preciso mexer em alguma coisa aqui e eu preciso ter uma cópia fidedigna do ambiente, tá? Então é assim, se você faz isso, cara, as alterações que estão ocorrendo por fora, elas não podem vir de encontro com o seu. Então assim, quando você criar uma pull request dessa branch, aí você vai submeter suas modificações para o ambiente para o ambiente da master main, né? Ou da branch master, né? Então, assim, é um isolamento. Qualquer modificação que você faz na master não vai refletir na cópia que você gerou, né? Então isso aí é diferente, por exemplo, disso que você está fazendo no GitHub, né? Entendeu? Como assim? Porque aí você está puxando o repositório de outra pessoa pro teu perfil. Só que a Exato. partir do momento que ela apaga lá, apaga aí. Sim, por quê? Porque aqui eu não tô. Quando eu faço o fork aqui, ó. Quando eu fiz isso, eu não gerei uma branch, não, tá? É tipo uma view, né? Eu peguei uma extensão do projeto dele e trouxe para cá. Então, assim, de certa forma, eu estou no mesmo nível da Branch Main, entendeu? Então, é como se você tivesse conectado mais um monitor ao computador, né? Exato. Eu estou olhando a mesma coisa que tem na main. Então, tudo que for modificado lá vai modificar aqui. Porque, assim, é o que o Farid falou. Você tem o seu computador e você tem um monitor que você colocou de extensão, né? O seu monitor, ele vai ver tudo que está no teu computador. Então, tudo que você for mexendo no computador vai refletindo no monitor. É a mesma coisa aqui que acontece quando você faz um fork, tá? Entendi. Você não gera uma branch para poder fazer isso. Eu posso fazer se o projeto dele for colaborativo. Aí, quando eu faço isso, eu posso modificar, posso ajudar ele no projeto dele. E quando eu criar uma pull request e mandar, aí o que ele vai fazer? Ele vai analisar o que eu fiz para ver se realmente faz sentido para o projeto dele. Se fizer, ele aprova a mudança. Se não fizer, ele rejeita a mudança. Então, tudo que eu fiz não vai subir, entendeu? Vai ficar somente na minha frente. Perfeito. Beleza? Então, é assim. Vamos ver se a minha máquina vai ajudar a gente aqui. Vamos lá. Então é assim. Só que antes da gente criar uma pull request, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a configuração do nosso GitHub, tá? Deixa eu só ver aqui isso aqui.
Vamos lá, enquanto está carregando aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a instalação do Git na nossa máquina, tá? Para isso, basta digitar download Git, tá? Vai chegar aqui, vai escolher o sistema operacional e vai realizar o download do Git, tá? Deixa eu ver se subiu a máquina aqui. Ah, e só uma coisa também que eu sempre confundia, né? Não sei se vocês vão confundir também algum dia. Mas, por exemplo, o Git, ele é o protocolo de versionamento. O GitHub é a plataforma onde você hospeda os códigos, né? Então são Exato. coisas distintas, né? Eu achava que era uma coisa única. Quando a galera fala, não, vai subir lá no Git, subir no GitHub, aí eu, pô, mas o que é? Qual é a diferença, né? Então pensa que o GitHub, ele é uma plataforma que poderia ser qualquer uma. Poderia ser GitHub, poderia ser Azure DevOps, poderia ser Bitbucket, poderia ser GitLab. Então, existem várias plataformas onde você pode hospedar o seu código, né? A mais utilizada hoje no mundo é o GitHub. Mas tem empresa que eu já trabalhei que utilizava Bitbucket, por exemplo, que não é o GitHub. Faz a mesma coisa, mas é diferente. Mas o Git em si, o protocolo de versionamento, esse também é o mais utilizado e geralmente é ele que vai ser utilizado nas empresas, né? Então, o Git ele faz o controle de versão dos teus códigos e a plataforma onde você hospeda, ela pode variar, né? O Git geralmente não varia porque ele é mais utilizado, né? Existe até outros aí também, protocolos bem antigos, que é o... Eu não lembro nem qual o nome que o Tortoise utilizava, Gitelão, mas eu já usei esse, e não era Git, né? Ele usa outra coisa lá. Esquece VN. Não é Git. Esquece VN. É o Tortoise SVN. Mas o Git é o protocolo hoje mais utilizado, tá? Massivamente. Eu ainda não vi uma empresa utilizar outro protocolo, mas a plataforma de hospedagem de código pode variar, tá? Mas também lembrando, o GitHub é a mais utilizada. Só ver se a máquina vai aguentar aqui subir a máquina virtual. E também recomendo depois, vocês que estão começando aí na área, criar uma paginazinha lá, pô. Ver como é que cria uma paginazinha, um portfólio. Wallace. Cria, pô. Certo, pode falar, Mário. Eu lembro que um colega me falou que lá só suporta a página estática. É isso, né? Você não Como consegue assim, colocar página? JavaScript dentro da página do GitHub, né? Cara, Essa- consegue sim. Consegue? Consegue sim. Consegue. Inclusive, eu vou te mandar aqui um portfólio, cara, muito top de um amigo meu. Manda aí. Eu falei com ele, cara, me desculpe, mas eu vou copiar muita coisa dali. Com certeza, né? Cara, o portfólio do cara tá, pô, sinistro. Tá, é o portfólio mais bonito que eu já vi. Mas ele tá usando o GitHub Page. Isso. Beleza. Vou te mandar aqui. Deixa eu pegar aqui o link. Eu não fiz nem um fork, cara. Eu fiz um clone, porque se ele apagar, eu já tenho aqui. Manda no chat aí pra gente ver também. Vou procurar aqui rapidinho, deixa eu ver aqui. Pô, Tem galera, até a um máquina modelo. não tá ajudando. Vou derrubar ele aqui. Ô, Cara, Quintela, já tá quase no horário também. Então é assim, eu vou fazer uma documentação de como a gente faz essa configuração, tá? Mas a princípio é o seguinte, vamos lá, né? Porque como na minha máquina já está instalado, não iria fluir muito. Mas beleza, depois que você realiza o download e realiza esses dois comandos aqui, como é que você consegue verificar se realmente o Git está instalado na tua máquina, tá? Você digita Git. Ele vai te dizer lá vários comandos que você pode usar, né? Então, vamos lá. Então, você vai dar um git config -list. Isso daqui vai trazer as configurações do seu Git. E nesse ponto daqui, ele mostra para você realmente que o seu Git está configurado, tá?
Então, é basicamente essa execução que você faz aqui, que é o que você está vendo aqui. Então, nesse ponto daqui, nós já estamos aptos a iniciar os trabalhos com o Git, né? Então, vamos lá. Depois que a gente configura, a gente pode fazer algumas coisas, né? Lembra que o Wallace acabou de falar, eu não fiz nenhum fork, eu fiz um Git clone. Então, é exatamente isso aqui, né? O que vem a ser o Git clone, né? O Git clone é quando você vai lá no repositório e baixa ele para sua máquina, tá? Como é que você faz isso, né? Quando você está aqui dentro de um repositório, por exemplo, você vem aqui em Code e você tem 3 opções para você clonar, tá? Você pode clonar via HTTP, SSH ou GitHub CLI, tá? Geralmente eu uso o HTTP. Então, o que você faz? Você copia esse endereço, tá? E coloca aqui, git clone e a URL. O que ele vai fazer? O que esse comando ele vai fazer, né? Lógico, né? Por você estar trabalhando em um ambiente CMD, né? DOS, se eu mandar um git clone aqui no meu C, na minha unidade C, ele vai fazer na unidade C. Então, o ideal é você criar o seu diretório aonde você quer que esse diretório lá do GitHub seja clonado na tua máquina, tá? Então, aqui na minha máquina, o que eu fiz? Eu criei uma pasta com o nome Git, e dentro dessa pasta Git, né, é como se eu tivesse feito isso daqui, ó, cd, mp, cd, Python, cd, Git. Eu entrei no meu diretório. Então, quando eu entro no meu diretório, eu fiz aqui um Git clone e aqui no... Então, aqui eu copiei isso daqui, joguei para cá, tá? Vou fazer em um outro diretório aqui para vocês verem, tá? Vou criar um outro aqui, MD teste. MD é uma forma de você criar um diretório, tá? Isso aqui é lá dos primórdios do DOS, tá? Então, você mete lá um git clone, diretório, o que ele vai fazer? Ele vai clonar o teu repositório. Então, se eu entrar aqui dentro do meu diretório D, ó, tudo que eu tenho aqui no Git, ele está trazendo para cá, tá? Então, na verdade, ele já trouxe. Então, Magno, isso aqui é como se você tivesse pego todos os arquivos lá do Git e trouxesse ele para sua máquina, tá? Então, o que acontece? Aí o que te impede de ficar fazendo isso e também ficar upando um repositório para você, como se fosse seu, e dar um crédito para a pessoa? Porque aí, se ela pagasse, também você não ia perder o projeto. Então, você não vai perder na tua máquina, mas no Git tu vai perder, tá? Não, mas eu digo assim, se você criar um outro repositório, que seria uma cópia desses arquivos, entendeu? Então, você pode fazer, e se você seguir dessa forma como você falou, né? Eu vou pegar, vou criar um repositório e vou dar crédito pro É o dono. plágio, né? Se você não colocar o crédito, né? Exatamente. Dei crédito pro cara lá e falei assim, cara, tá no meu repositório, mas é do Matheus. Exatamente. Quem fez foi o Matheus, não foi o Gabriel, não. Beleza, mas tem gente que faz ao contrário, né? Não, cara, isso aqui é meu. Aí chega lá na entrevista, pô, tem um repositório lindo e maravilhoso. Eu já passei por isso, Telão. O cara tirou um print lá de um projeto meu do Databricks. Engraçado que tava com o meu nome no projeto, né? Que eu sempre boto o meu nome. Aí eu olhei e falei, pô, mas o cara... Aí ele postou lá, né? Projetinho Databricks, isso aqui é no LinkedIn. Aí eu botei, pô, muito legal esse projeto, hein, cara. Aí ele, poxa, eu copiei lá de você, não sei o quê, mas em nenhum momento ele ia falar isso, né? Ele tava postando como se fosse dele. Exato. Será que se você falasse, ele ia assumir que... Acho que não, acho que não. Ia ser tinha meu nome lá, cara. Mas ele já tava me dando crédito, porque tinha meu nome e ele nem se deu o trabalho de trocar o nome. Exato. Ele publicou com o meu nome de dev e autor, tava o meu nome. Aí é foda. Então, aí o que acontece?
Mas como é que você pode trabalhar nesse ponto aqui também, tá, Magno? Por Mas aí, exemplo, mas aí é de boa, por exemplo, eu fazer isso, eu trabalhar em cima do negócio e colocar lá os créditos pra pessoa, né? sim, No caso, eu estaria sim. usando como recurso só para evitar da pessoa apagar e eu perder lá o que eu estiver fazendo em cima, né? Se você estiver usando na boa fé, cara, aí tudo é válido, né? Mas tem muito picareta aí, né? Sim. Então, por exemplo, mas nesse caso daqui, o que você poderia. Qual seria o objetivo de você fazer o clone, né? Como você trouxe para sua máquina, você vai utilizar os arquivos que você trouxe para cá, por exemplo. Os scripts de banco você vai alterar aqui dentro da pasta que você clonou. E quando você gerar, quando você finalizar a modificação que você tem para fazer, aí o que você vai fazer? Você vai criar uma branch. O que é você criar uma branch, né? É você preparar as suas alterações para mandar lá para a nuvem, lá para o seu GitHub local, né? Porque isso aqui vai estar tudo linkado com o teu GitHub, porque você fez um clone e dentro do seu projeto ele sabe que aquilo dali pertence a essa URL que você importou aqui, e quando você gerar a sua branch e depois a sua pull request, ele vai jogar tudo lá para o diretório, para o repositório que você clonou. Então, você buscou o seu diretório, né? Clonou para sua máquina. Isso é que a gente faz muito no Databricks, tá? A gente cria uma repo dentro do Databricks. Aí você tem que navegar até o diretório que está os seus arquivos para você criar a sua máquina, sua branch, tá? A sua branch você pode criar antes ou depois do seu desenvolvimento todo, tá? Depois, o que você faz? Você usa o comando git add para quê? Para adicionar aquelas alterações que você fez no seu projeto. Isso tudo é na tua máquina, tá? Beleza. Aí você faz um commit e coloca uma descrição. Essa descrição ela vai aparecer exatamente. Cadê? Aqui. Tá? As alterações que você fez, o comentário que você fez vai aparecer aqui, tá? E por último, você faz um push, que é o quê? É você mandar lá para o GitHub as suas alterações. Então, assim, você criou sua branch, criou sua pull request, aí o aprovador ele vai ter que entrar lá no GitHub, vai ver que vai aparecer uma pull request para esse projeto e ele vai aprovar ou não a sua modificação. Beleza? Então, amanhã é sábado, na segunda a gente continua desse pedaço aqui, tá? Aí a gente vai subir todas essas modificações que nós fizemos lá para o Git. Top. Beleza? Beleza. Aí eu mandei aí no chat, galera, o portfólio Eu do dei uma Arthur olhada lá. aqui. Cara, eu ainda não vi nada tão bonito assim. Ao mesmo Agora- tempo Surpreendente mesmo. que é simples, né? Simples entre aspas. Cara, Uhum. pra você desenvolver um negócio desse aí, dá um trampo. Dá um trampo. É, Já cara, até falei assim, com ele que eu vou dar uma o mais- copiada em algumas coisas. o mais simples repositório que você tem, se você for botar tudo, você tem tudo que a galera fala que tem que ser, né? Tem que ter um arquivo de README para você descrever o seu projeto, todos os objetos estarem documentados, quem trabalha com Python, sempre criar aquele ambiente antes, né? Então subir todo aquele padrão bonitinho, cara, isso dá um trabalho da Dá um porra. trabalho. Tem os Mas assim, inquiries, no né? final das contas, fica uma parada bonita, né? E, cara, daqui a pouco, quando tu vê, cara, tu tá subindo tudo no mesmo padrão, cara. Tudo já entrou por osmose. E Sim, tu fala sim. assim, pô, cara, é esse padrão que eu tenho que seguir e é esse padrão que vai ser. Cara, Eu quando tu tô vê, até tá tentando portfólio seguir, cara. maneiraço. Eu tô tentando seguir um padrãozinho. Eu criei um README lá padrão e eu tô sempre utilizando ele. Para esse Mas nosso projeto aqui, eu tenho até que bolar um README aqui, porque eu não tenho ainda. Eu só criei um Pô, Git page, né? posso te ajudar com isso, cara. Tem uma extensãozinha aí que é o Generate README, que eu utilizo ela. Aí, Ela vai. Eu posso É. te dar uma moral nisso aí. pô, show, tamo junto. Posso fazer uma PR lá e depois tu aprova. Um README. Vamos fazer junto. Cara, é bacana, cara. E assim, quando tu vê a parada fica toda arrumadinha, cara, pô,
é gratificante, cara. É Sim, gratificante. sim, pô. E aí você vê as pessoas utilizando o teu repositório, fala, pô, consegui lá acessar e seguir lá o tutorial, consegui, aí você fala, pô, deu um trabalho, mas, porra, No se final fosse deu um um projeto fruto, né? real, chegou uma pessoa nova e ia conseguir usar, né? Então, Exato. sinal de que você está sendo um bom explicador ali na... E até assim, até para quem vai fazer uma entrevista, né? Isso fica até bom para quem está te avaliando, né? Porque o cara vai fazer aquela leitura primeiro, vai falar assim, pô, beleza. O cara vai entender a sua ideia e vai conseguir conversar lá com você de igual para igual, né? Exatamente. Mas é isso aí, galera. Uma excelente sexta-feira para todo mundo aí. Um ótimo final de semana. E segunda-feira estamos aí de novo. Valeu, pessoal. Um abraço galera. a Final de todos. semana aí. Valeu. Valeu. Bom dia. Valeu, tchau, tchau.